Sejam bem-vindas e bem-vindos à 8ª Bienal Internacional de Dança do Ceará de Par em Par, terceira Bienal Criança. De 11 a 26 de outubro, estaremos em 6 cidades: Fortaleza, Paracuru, Pacatuba, São Gonçalo do Amarante, Trairi e Juazeiro do Norte. Com espetáculos de dança e outras linguagens das artes cênicas, residências artísticas, percursos de criação, oficinas, palestras, workshops, seminário, mostra de vídeos e visitas guiadas, teremos cerca de 90 atividades. Tudo voltado especialmente para as crianças, mas abraçando o público de todas as idades. Apresentada pelo Ministério da Cultura e a Petrobras, por meio do programa Petrobras Cultural, a 8ª Bienal Internacional de Dança do Ceará de Par em Par, Bienal Criança é uma realização da indústria da dança e do Governo Federal, União e Reconstrução, tendo como patrocinadores Energia PCM e Petrobras, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Apoio: Complexo do PCM, Governo do Ceará por meio da SEGAS, da Secretaria da Cultura do Ceará, do Instituto Dragão do Mar, Centro Cultural Bom Jardim, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Cine Teatro São Luís, Clube Cultural Porto Dragão, Escola Porto Iracema das Artes e Teatro José de Alencar. O projeto conta ainda com a parceria do Centro Cultural Companhia de Dança, em Paracuru, do Sobrado da Abolição em Pacatuba, Coletivo Ramas, Prefeitura de Pacatuba, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Prefeitura de Trairi, Prefeitura de Fortaleza, Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, Rede Cuca, Sedeca Ceará, Centro Cultural Banco do Nordeste, Rede Ibero-Americana de Videodança, Labri e Universidade Federal do Ceará, UFC. A Bienal Criança integra a Rede de Festivais de Arte e Cultura do Ceará, Rede Face. Vem com a gente, que mais uma atividade da Bienal Criança já vai começar. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que vocês estiverem aqui conosco. Eu sou a Tati Valente, eu sou uma artista do movimento. Estou aqui a convite da terceira Bienal Criança. Hoje a gente está fazendo aqui essa conversa sobre estratégias do enfrentamento à violência na infância. E eu quero me apresentar aqui para vocês, né? Eu sou uma pessoa branca, de meia idade, com cabelos castanhos, né? Com fios prateados já, coisas da idade. Tenho marcas de cicatrizes, de espinhas no rosto, tô com óculos azul escuro, né? Com uma marquinha meio rosa nas laterais. Vocês veem uma parte de mim, eu estou na metade porque eu estou num podcast, gente, no laboratório de produção de assuntos educativos. É isso mesmo, né? Conteúdos didáticos, como eu havia dito para vocês aqui no ICA da UFC, contextualizando onde nós estamos. Gente, eu estou vestida com uma blusa rosa, minha gente, que tem os escritos da Bienal Criança, né, que é a 8ª Bienal Internacional de Dança do Ceará, de Par em Par, terceira Bienal Criança, de 11 a 26 de outubro de 2024. Aqui nas mangas tem o escrito, né, da Petrobras Cultural, que é o patrocinador. Tem uma mesa entre a minha pessoa e as minhas convidadas, microfones, prata, um caderno com as minhas anotações, tá bom, minha gente? E aqui no fundo tem uma projeção, né, da abertura da Bienal. Gente, sem mais delongas, eu vou começar essa conversa, né, como eu falei agora há pouco. A gente vai conversar sobre estratégias de enfrentamento à violência na infância, com duas pessoas, com duas convidadas, a Lídia Rodrigues e a Paloma Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Tati. Muito obrigada, a Bienal, pelo convite. Tranquilo? Oi, Tati. Oi, pessoal. Muito agradecida pelo convite, né? Eu sou a Paloma Luciano, sou assistente de Sedeca e a gente está aqui para conversar um pouquinho hoje sobre esse tema super importante. Gente, nós que agradecemos, eu na mediação, né, aqui dessa conversa, eu agradeço a vocês. E, gente, eu não vou apresentá-las, mas eu desejo muito que vocês digam de vocês, quem são vocês, né?
vou passar essa palavra que vocês possam se apresentar e a gente já começar essa conversa dizendo como é que vocês se encontram com o SEDECA, né? Como é que foi essa proximidade, assim, tá? Tudo bem. Vai, Paloma, vai, tô sentindo que você quer falar. Pronto, sou Paloma, né? Como eu já falei, eu sou assistente jurídica do SEDECA e desde o início da minha graduação eu atuava na assessoria jurídica em um projeto de extensão, né, de assessoria popular da UFC, né, o CAJU. E aí, dentro do CAJU, eu acabei me aproximando bastante do SEDECA, né, enquanto projeto de extensão, a gente sempre estava junto a movimentos sociais, então, sobretudo ali à frente do moradia. Então, a partir desse momento, eu inicio esse contato, né, com o SEDECA, e aí, posteriormente, assim, anos depois, eu ingresso na instituição como estagiária, né, e aí, a partir disso, também, enfim, me firmo dentro do SEDECA hoje, atuando como assistente jurídica do centro. Gente, eu não disse, né, para os nossos ouvintes, né, os ouvintes, ex-ouvintes, né, o SEDECA é um centro de defesa da criança e do adolescente que surge em 1994, após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069/1990, a partir da articulação das organizações da sociedade civil que defendiam e defendem, né, queremos nós, os direitos da criança e do adolescente em Fortaleza. É isso, né, Lídia? É isso. Vou me apresentar também, né? Sou Lídia Rodrigues, sou educadora social de profissão, né? Sou estudante de filosofia, artista multilinguagem, e eu conheci o SEDECA no ano de 2004. Na época eu era adolescente, participava de algumas movimentações no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, e o SEDECA era uma dessas organizações que compunham essas redes de enfrentamento às violências lá em 2004. Né? Com o tempo eu fui construindo uma trajetória profissional nessa área e sempre próxima ao SEDECA, né? E no ano de 2023 eu passei a compor a equipe do Centro de Defesa como uma assessora comunitária, né? E aí, desde então, tenho trabalhado no SEDECA com coletivos de juventude nas comunidades de Fortaleza. Ótimo. O SEDECA surge, né? Ele se constitui oficialmente, vamos dizer assim, meninas, em 1994. É perto, tá pertinho aqui, não tá, gente? Assim, se a gente falar de estudos e de necessidade política, né? para a infância, é bem aqui. O que nós tínhamos em Fortaleza antes desse período, assim? O que vocês podem contar, dividir um pouco com a gente, assim? Como que era um pouco antes dessa Constituição? Então, eu acho que é importante dizer que antes do Centro de Defesa, a gente estava vivendo ali naquele período de redemocratização do país, né? Então, a gente tinha ali o movimento da Constituinte, em 88, depois a gente teve a acuração com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criando uma normativa mais específica, né? Que vai construir um marco aí de tirar as crianças e adolescentes daquele lugar de uma condição irregular e colocar como sujeitos de direito numa condição peculiar de desenvolvimento. E aí, nesse momento que há a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a cidade de Fortaleza ela vivia uma efervescência política muito grande, né? A gente tinha passado aí pela CPI da prostituição infantil, tinha movimentos muito fortes com relação a crianças e adolescentes em situação de moradia de rua, né? Você tinha o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, tinha a Pastoral do Menor, e aí esses movimentos todos começam a fazer uma incidência para que esse estatuto ele seja aprovado, e depois que o estatuto é aprovado, né, e os centros de defesa, eles são previstos dentro dessa legislação como uma organização da sociedade civil que faz o controle social dessa política, né, dessa legislação, os centros de defesa eles surgem com esse objetivo, né, de fazer aí o monitoramento de como o Estado está implementando o Estatuto e, ao mesmo tempo, fornecer alternativas, né, para o refinamento dessa legislação que é o ECA. Porque você imagina aí, a gente teve a aprovação do ECA, mas você não tinha uma cultura de direitos. Então tem que estabelecer toda uma cultura de direitos e a gente ainda está nesse caminho, né? Hoje a gente está com 30 anos de atuação e durante esses 30 anos, muitas vezes a gente precisou mudar de estratégia porque os desafios eles vão mudando à medida que a conjuntura muda, né?
E como é que funciona essa atuação hoje, Paloma? Como é que funciona a atuação do SEDECA nesse combate à violência, à infância e à adolescência hoje? Pronto, o SEDECA, ele, durante esses 30 anos, né, de trajetória, ele passou por diversas, digamos assim, remodelagens, assim, tanto de composição de equipe interna, de como se organizar internamente, né, em quais pautas prioritariamente vai atuar, porque, como a Lídia coloca, a gente tem toda uma questão de luta por efetivação dos direitos que estavam previstos no ECA. Então, o SEDECA, ele vai se centrando em pautas, né, que são ali prioritárias, urgentes e de serem defendidas, né? Não que todos não sejam mais aquilo, né? Não tem como abarcar tudo, e aí o SEDECA vai passando por esse processo de se especializar, de atuar, né, junto aos demais movimentos, como a Lídia bem traz pra gente. E aí, hoje, o SEDECA, ele atua, né, se organiza em estratégias, né? Então, a gente possui hoje 6 estratégias, né? Dessas 6, 4 são núcleos. E aí, internamente, a gente tem um núcleo de comunicação, né, que vai ser esse núcleo que vai instrumentalizar tanto toda a nossa atuação, né, tanto de comunicação interna, como também de comunicação externa, de produções também que a gente faz. Tem o núcleo de monitoramento de políticas públicas também, que faz esse monitoramento de alguns políticos, né, tipo, voltado para infância e adolescência aqui na cidade de Fortaleza. E aí, sobretudo, também trazendo um ponto que é muito central para essa efetivação, que é o orçamento, né. Então, a gente sempre um ponto que a gente sempre repete, né, que não existe política pública sem orçamento. Então, a gente faz esse monitoramento. Tem o núcleo de atendimento que trabalha recebendo, né, casos de violação de direitos e de violência mesmo contra criança e adolescente. E a gente vai ter o núcleo de formação, né? E aí a Lídia tem bem mais propriedade para falar sobre o núcleo de formação, porque ela integra o núcleo de formação. E aí a gente também tem 2 estratégias que são, digamos assim, instrumentais, né, para o nosso trabalho, que é a sustentabilidade e a incidência, que ela é transversal. Então, tudo que a gente faz dá incidência para o nosso trabalho interno, mas também do trabalho interno para a incidência, ou seja, incidir em políticas públicas, né, para efetivação, para a defesa do direito e garantia de direitos de criança e adolescente. Ação de formação, vou passar para a Lídia. Nós estamos na Bienal Criança. Como é essa ação de formação, assim, né? Essas atividades ligadas a ações de cultura, é uma estratégia que o SEDECA usa? Então, a estratégia de formação, né, ela vai envolver uma série de coisas, desde a formação de atores do sistema de garantia de direitos, porque, como a Paloma disse, a gente atua aí na instrumentalização das políticas públicas. Então, você tem aí um tripé, que é o orçamento público, a vontade política, né, então é por isso que a gente faz incidência no Estado, e a capacidade técnica de atuar nesses serviços e prestar aí um atendimento a crianças e adolescentes que estão em situação de violência. Então, a gente faz essa formação com atores do sistema de garantia de direitos, mas a gente tem uma estratégia direcionada aos sujeitos que têm os direitos violados, sejam familiares de crianças e adolescentes, sejam adolescentes e jovens que estão em comunidades de Fortaleza e que têm aí um baixo IDH, altos índices de violência, né, policial e violência institucional. Qual é a lógica de formação, né? A gente vai atuar com esses coletivos de juventude num processo contínuo de formação, e aí essa formação, ela é uma formação em arte e educação, que a gente vai, né, utilizando mecanismos afetivos, sensoriais, para que esses adolescentes e jovens consigam compreender sobre si, sobre sua comunidade e sobre as políticas de uma forma, né, mais geral, para atuar coletivamente na incidência dessas políticas públicas, né? Então, a gente vai muito na perspectiva de fortalecer os sujeitos que são atingidos pelo descaso do Estado, pelo descaso, né, de um modelo social que é excludente, para que eles se tornem agentes de transformação. Maravilha. Aí você fala dessa estratégia, dessa utilização, né, dos recursos, né, ligados à arte e educação, né? Vocês estão como convidadas, né? Fizeram uma oficina no Vicente Pinzon, não é isso? Isso. No estúdio Aline Rodrigues, né? Era uma discussão sobre a violência de gênero, não é isso? A infância e tudo. Eu gostaria que vocês falassem, pegassem nesse gancho, né? E contassem um pouco como que foi a experiência de vocês lá, assim, né? A gente, como a Lídia bem colocou, né? A gente
tem lá na formação, lá no SEDEC, a gente tem essa atuação muito voltada, né, muito próxima de adolescentes, né? E aí, atravessando todos esses temas, né, e aí, como a Lídia coloca, como essa atuação sobretudo em territórios, né, com baixo DH, com alto índice de violência institucional, né, então a gente vai trabalhando a partir, né, de todo esse contexto também as violações, né, as violências que também esses sujeitos eles acabam sendo implicados. Né, e aí essa proposta, né, da Bienal da Criança de trabalhar essa formação voltada sobre a violência de gênero, mas com crianças, né? Então, assim, isso coloca pra gente também um desafio de vamos pensar uma formação para criança, né? Falar sobre um tema que é tão importante, que é tão, né, caro, mas assim, com criança. Então, a metodologia, como é que a gente vai trabalhar isso, né? E aí, pra gente foi uma surpresa muito grande, assim, e positiva de chegar para trabalhar com crianças ali entre 8 e 13 anos, né? Muitas com 8, 9 anos, e elas terem muito domínio para falar, para identificar, né, certas situações que traduzem, né, uma violência de gênero e de conversar assim muito muito abertamente com a gente, assim, a gente trazia alguns elementos, né, ia trazer alguns elementos e elas assim falavam muito participativas, então para a gente foi muito foi desafiador, obviamente, pensar, né, como é que seria isso, mas inclusive foi uma surpresa muito positiva, né, de como essa proposta ela foi respondida de uma forma muito boa, assim, com uma experiência muito bacana, né? Eu danço desde criança, tá, gente? Assim, né? Informação. Tá. Faz pouco tempo, gente. Eu era criança um dia desse. Não, gente, né? Ó, a dança, né? Tá entre essas artes do corpo, né? Agora há pouco eu estava conversando com a Isabel Botelho, né, gente, na conversa anterior, né? Falando sobre a possibilidade da arte, né? Da arte ligada à dança, como essa abertura de campos para a criança, né? Poder ser, ela pode refletir o mundo, né? Nessa, né? Ali na técnica, né? A junção, as danças, né, gente? Não sei se é a dança, né? Mas é uma possibilidade de se colocar no mundo mais abertamente mesmo, né? Que é para além da razão, né? Assim, que é para além desse lugar do estudar o conceito de violência, né? É pensar pelos poros, né? Pensar na existência e tudo. Estou fazendo essa introdução para perguntar, tá, Lídia? Eu quero que você fale um pouco ainda mais sobre a experiência, mas vocês conseguiram observar que sim, vocês já tinham tido essa experiência de levar essa formação para crianças e adolescentes numa escola de dança, num projeto que tem a dança como esse ponto, né? E como é que foi? Você acha que sim, que a dança, na sua leitura, né, assim, aquelas crianças, eu estava lá, né, gente, um pouco ocular, essa participação, né, eu ouvi, na verdade, né, vocês falando assim, nossa, são muito sabidas, né, vocês já estão muito sabidas, né, assim, você acha que essa experiência delas, ligada à dança, é um local que faz elas estarem mais permissivas, elas ficarem mais compreendendo. Empoderadas, né? Essa é a palavra. E eu acho que sim. Eu acho que... Porque vamos pensar aqui o gênero como um mecanismo de poder e de controle. Ele é um mecanismo de poder e de controle que vai agir sobre o corpo. E ele vai agir desde a infância, né? Você tem noção de como a gente tem medo de falar com as crianças sobre o corpo? No ensino infantil, as pessoas ensinam as crianças sobre o seu corpo com uma musiquinha que é assim, cabeça, ombro, joelho e pé. Então, esse corpo, ele é um corpo assexuado. Ele é um corpo que não pode falar de peito, de barriga, de vulva, né? E essa falta de conhecimento, esse não dito, vai ensinando no curso do tempo para as crianças que sobre isso não se fala. Quando você pega um grupo de crianças que trabalha com a dança, que trabalha com essa consciência corporal, que tem a possibilidade de viver esse corpo e essa sexualidade de forma não erotizada, você tem aí um instrumento de poder fantástico, incrível. Tanto que para aquele grupo de crianças, né, as questões que a gente foi abordar no primeiro momento, elas foram rapidamente superadas, né? A gente tinha pensado uma metodologia que a gente ia falar sobre papéis sociais e aí ia introduzir violência, que no primeiro dia a gente vai ter que mudar isso, porque esses meninos, essas meninas já sabem disso. Então a gente trabalhou no primeiro dia com um conjunto de vídeos numa linguagem amigável para, né, falar sobre as questões do machismo, dos estereótipos de gênero, e aí a gente percebeu, pronto, com essa galera no segundo dia de formação, a gente já foi falar sobre
conceito, dar nome aos tipos de violência, né? Porque é outra coisa super importante para que as crianças e adolescentes elas consigam identificar quando elas estão passando por uma situação que é de violação de direitos, né? Primeiro você tem a consciência de si, do seu corpo, depois você aprende a nomear que tipos de violências pode acontecer com eles. E a galera, assim, muito sabida mesmo, muito falante, muito empoderada. Sim. E eu acho que essa linguagem, né, ela é um mecanismo, sim, de poder. Vocês falam de estratégia de enfrentamento, a gente está falando de locais ainda muito institucionais, certo? Vocês concordam comigo? Assim, por exemplo, a gente está falando de uma Bienal, que é um movimento, parará, mas que né, tipo assim, passa uma academia de dança, né, gente? É um lugar coletivo. O SEDECA trabalha nessa perspectiva ligada às instituições. Como é que é esse trato no indivíduo, gente? Como é que uma pessoa tá, não sei, eu estou em casa, estou uma criança, estou aqui passando por uma violência. Como é que esse contato com o SEDECA acontece? Como é que ele pode acontecer? Como eu falei, né, no SEDECA a gente tem também a estratégia de atendimento. E aí essa estratégia de atendimento, ela atua diretamente, né, nesse atendimento às vítimas de violência e de violação de direitos. E aí quando a gente fala sobre violência de gênero, né, a gente vai ter múltiplas facetas, né, dessa violência, de como ela se manifesta, de como ela atinge, sobretudo, determinados corpos, né? Então, o contato com o SEDECA, ele chega por diversas formas, né? A gente tem, às vezes a gente é referenciado por algumas outras organizações, né? Aí eu trago um ponto, por exemplo, a Lídia, ela trabalha nos territórios, né, com coletivos de adolescentes, e é muito comum, né, como essa formação ela é voltada, né, para os sujeitos ter consciência de si, né, e de eventuais violências que venham a sofrer. Então é muito comum que às vezes nesse processo, né, de formação que é contínuo, algum adolescente ele se perceba sendo vítima de algum tipo de violência, e aí chega e conversa com uma pessoa de referência, a pessoa de referência tipo assim, não, esse caso aqui está dentro da estratégia de formação, mas requer uma atenção especial aqui, porque é um caso diretamente de violação de direito. Então, passa para o núcleo de atendimento e a gente faz esse trabalho mais individualizado, né? E aí no atendimento a gente trabalha em 3 eixos, né? Quando a gente fala sobre violação de direitos e de violência, a gente trabalha em 3 eixos, que é de cessar a violência. Então, se a gente tem uma pessoa que está sendo vítima de violência, então a gente trabalha no eixo de cessar, né? De parar aquela violência, de responsabilização do autor da violência. E aí quando a gente fala sobre violência de gênero, por exemplo, a gente vai ter que, geralmente, na maioria dos casos, essa violência acontece no meio familiar, né? Intrafamiliar, uma violência que ela é doméstica, né? Então, a gente também tem é um desafio maior, né? Porque quando você fala sobre responsabilizar um autor de violência que está dentro da própria família, às vezes que mora na mesma casa, por exemplo, então é um desafio, né? Impõe um desafio ainda maior. E da reparação dos direitos, né, que foram violados ali da vítima. Então, se você fala de violência sexual, né, você vai ter, por exemplo, um abalo, né, psicológico muito grande para aquela vítima, que é uma criança, que é um adolescente. Então, a gente também trabalha nessa reparação, que é de garantir que as instituições, e aí eu trago um ponto que é muito importante, né, que o SEDECA ele tem uma perspectiva de não substituir a prestação da política pública. Então a gente trabalha para garantir que aquela política pública ela seja fornecida, se é educação, se é saúde, se é um atendimento psicológico. Então tudo isso, né, a nossa perspectiva é de fortalecer que aquele direito ele seja efetivado. A gente não substitui o papel do Estado nessa prestação, né? Então o nosso papel é muito de articular para que esses direitos eles sejam garantidos por quem tem o dever de garantir, né? A gente pode pensar que num desenho assim, o SEDECA meio que está dentro de uma ciranda, assim, existe uma rede que o SEDECA passa, né, tá junto. É um tanto isso, né, Lídia? Por exemplo, posso chegar no SEDECA a partir do Conselho Tutelar ou é o inverso? É o inverso. Porque assim, nós temos o sistema de garantia de direitos, né? Ele vai ter aí uma série de instituições que vão atuar. Todo mundo, de certa forma, faz parte do sistema de garantia de direitos, porque o ECA vai dizer que é dever da família, da sociedade e do Estado. A gente está atuando como sociedade civil. O Estado ele tem a obrigação de implementar essas políticas. E a família também é um ente desse sistema de garantia de direitos. Dentro do Estado, tem um conjunto de organizações que têm a competência formal de fazer isso. E nós, enquanto organização da sociedade civil, assumimos um papel que é meio que de controle social do Estado, né? De ficar monitorando e apoiando para que o Estado ele cumpra com o seu dever. Então, esse é o nosso lugar na implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né?
Tem algo que eu não tenha dito que vocês acham que é fundamental falar sobre o SEDECA, sobre a atuação de vocês, gente? O que você acha que é importante dizer aqui, dentro da terceira Bienal Criança, Paloma? Eu acho que trazer um pouco, né, sobre o tema que a gente tem discutido bastante, que é sobre a violência de gênero. Então, como a Lídia bem coloca, né, o ECA ele vai trazer que cada um tem um papel, né, tanto na prevenção, que é um fator muito importante. Eu acho que quando a gente fala sobre formação, sobre discutir mais abertamente com crianças e com adolescentes, né, quais são os tipos de violência, né, ter essa consciência de si. Então, a gente fortalece um papel que é muito importante, né, no combate à violência, que é o da prevenção. Né? Então, se a gente sabe, né, conhece, a gente consegue prevenir, a gente tem mecanismos, fortalece mecanismos de prevenção daquela violência. E também, em outro sentido, a gente também vai ter o combate a essa violência. Então, se essa violência acontece, né, o que é que eu faço? Para onde é que eu recorro? O que é que eu tenho que fazer? Né? E aí eu acho que o que eu trago quais são os mecanismos, para onde é que a gente aciona quando a gente se depara com um caso de violência. Né? Então, eu acho que muito importante a gente ter o papel do Conselho Tutelar. Então, uma coisa que você perguntou, né? Vem do Conselho para o SEDECA ou do SEDECA para o Conselho? O fluxo é esse, né? Chega no SEDECA e a gente vai acionar quem são os órgãos que têm competência para apurar, para reparar direitos. Então, eu acho que é muito importante o Conselho Tutelar. Delegacia também de criança, de combate, né, à exploração de crianças e adolescentes. Quando a gente fala sobre vítimas de violência, né, se a gente está falando de violência de gênero, a gente está falando sobre um tipo de violência. E aí a gente vai ter mecanismos, né, jurídicos, né, que inclusive fortalecem, né, esse atendimento a vítimas de violência. Né. A gente vai ter a lei que foi de escuta protegida, né, em 2017, que é um mecanismo muito recente, assim, a gente vai falar sobre a proteção de vítimas de violência, que garante essa escuta, né, protegida, especializada ali para vítimas de violência. E aí diversos outros mecanismos que a gente tem, que vem sendo construído e é fruto de muita luta, né, assim, o ECA é de 1990, e aí a partir daí vem a criação de diversas organizações que trabalham nessa implementação, nesse controle social, e é uma luta que é constante, assim, não tem como se a gente parar aqui hoje, tudo já está garantido. Na verdade, pelo contrário, né? A gente continua essa luta contínua e inclusive, de ampliação desses direitos, né? Assim, a gente vai estabelecer esses direitos, mas a perspectiva é de ampliação, né? Nunca tá tudo ok, tá tudo certo, não precisa mais nenhum trabalho a ser feito. O SEDECA funciona como uma mediação da sociedade civil em relação a esses direitos? Eu posso compreender assim, numa perspectiva assim, né? Eu ouvi uma vez numa conversa, né, sobre um dos centros, né, gente? Porque tu fala SEDECA como se ele fosse... Tem vários SEDECAs, né? É isso, né? São os centros, né, gente? Assim, é uma rede de escolas. Eu entendo o SEDECA como uma formação. Então seria, por exemplo, eu faço parte de uma escola de dança. Eu estou convidando uma outra escola de formação, que é o SEDECA, para vir conversar com a minha escola. Inclusive, assim, eu acho que uma coisa importante para dizer é que os SEDECAs, eles inclusive se organizam em rede, né? A gente tem a ANSED, que é a Associação Nacional de Centros de Defesa. Porque o SEDECA ele tem um papel muito peculiar no campo da sociedade civil, né? Você eu não posso dizer para você que o SEDECA é uma escola. Ele é um centro de defesa. Ele atua como esse centro de defesa que vai visibilizar o que nessa lei que foi idealizada para defender todas as crianças e adolescentes não está acontecendo como deveria, né? E aí eu acho que, olhando para isso, é importante também dizer sobre o SEDECA que hoje a gente está, no nosso planejamento estratégico, tem uma perspectiva de olhar para as infâncias invisibilizadas, né? A gente tem aí a infância universal, mas existem determinadas infâncias que não são vistas, que não são percebidas, né? As crianças indígenas, quilombolas, crianças com deficiências, crianças e adolescentes LGBTQIA+, crianças e adolescentes que estão institucionalizadas, né, ou em unidades de acolhimento, ou no sistema socioeducativo. Então, essas infâncias que a sociedade não vê muito, né, de forma muito acurada e tal, são as infâncias que a gente quer dizer, olha, essa infância aqui, por uma série de questões, inclusive passa por mais violações de direitos. Então, os direitos do Estatuto, eles também precisam se estender a essas crianças, né? Sim. A gente está com o tempo, né, finalizando. Gente,
tem pouquinho tempo, precisamos cumprir aqui, né, os protocolos. Eu quero, de antemão, dizer que eu tenho muito mais perguntas e acho que se a gente ficasse aqui mais tempo, com certeza outras pessoas teriam outras perguntas mais, né? Espero que a gente tenha outra oportunidade de conversar. Bienal, concordam comigo, meninos? Bienal já pode manter aqui funcionando o podcast, essa conversa. Mas é isso, eu quero finalizar agradecendo a disponibilidade, dizer que eu, como alguém, né, adulta, eu assisti a oficina, eu participei, né, dos 2 dias, gente, assim, tiveram muitas coisas, muitas discussões que eu mesma, tipo assim, me escapava, né, gente, porque agora eu já estou um pouco mais, né, então, fiquei aqui na ideia de falar sobre esse movimento, né, que é uma escola, formação, né, para instigar vocês, porque é isso, né, na formação dessa sensação muito, né, amável, né, afetiva de aprendizado, né, assim, eu pessoalmente, né, quero agradecer. Lídia Rodrigues, Paloma Luciano, muito grata, né, como mediadora da Bienal, terceira Bienal Criança, quero agradecer a vocês. E é isso, tem algo que vocês queiram deixar, um alô, um recado? Tudo bem? Eu acho que só agradecer a oportunidade, né? Sempre muito bom, né? Os 3 encontros que a gente teve, né, da Bienal foram muito ricos, né? Então acho que é isso, a gente fica também à disposição, né? Essa década está de portas abertas, inclusive, né? Para ter mais momentos como esse, né? Para também ampliar, né, os nossos horizontes nessa defesa, nessa luta por direito de criança e de adolescente, né? Que são amplos, assim, são diversos. Então, que a gente puder contribuir, a gente está aqui. Queria agradecer também, né, e dizer assim que esse método, né, ele é um método que tem a ver com a gente realmente considerar as crianças como sujeitos de direito. Então a gente não está fazendo uma oficina para as crianças, a gente está fazendo uma oficina com as crianças. E a gente acredita que a sociedade ela pode crescer muito se a gente começar a fazer as coisas com as crianças, escutando as crianças e entendendo as necessidades delas. Ai, gente, é isso, grata. Um abraço. Gente, obrigada. Vamos finalizando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.